Amém? E vamos passar então para o nosso louvor, para as nossas amadas, que nos vão direcionar no louvor, tá bom? Temos a nossa Fedra, eu vou apresentá-las. Temos a nossa Fedra, nossa líder de louvor. Temos a nossa Luz, também é a líder de louvor. Temos a Patrícia, a Raquel e a Dina. Depois nas teclas temos a Aline, no baixo temos a Ruth, na bateria temos a Camila e nas teclas temos a Inês também. Obrigada, queridas. Deus abençoe. Está por vossa conta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todas muito bem-vindas à casa do nosso Paizinho Celestial. Eu acho que cumprimentei todas. Quem não cumprimentei, sintam-se abraçadas. Amém? Sintam-se à vontade. Nós somos uma grande família. Amém? O corpo de Cristo é assim. É um privilégio. Amém? É um privilégio muito grande. Vamos então dar início ao nosso louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, glória, o nosso louvor, a nossa adoração em espírito e em verdade, com muita, muita, muita alegria. Aleluia! Assim como nós viemos hoje muito coloridas, viemos também com certeza com muita alegria. Amém? Porque a alegria do Senhor a nossa força é. Amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Glorioso és, Senhor. Glorioso és, Senhor. Só Tu és digno. Só Tu és digno.
adoramos, Senhor. Oh, glória ao teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tão bom estar na tua presença, Senhor. Mais vale um dia nos teus átrios que noutra parte mil, Senhor. Não importa o lugar, que noutra parte mil, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno tu és, Senhor. Digno tu és, Senhor. Tu és digno, Cordeiro de Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Filhas, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Digno ao Cordeiro. Sobre o trono
tua presença. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir. Oh, teu nome é santo, poderoso. Não há outro igual ao teu nome. Maravilhado, extasiado, Eu fico a ouvir teu nome, Jesus, Jesus. É fôlego da vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. Só a ti, Rei dos Reis. Só a ti, Rei dos Reis. Só a ti, Rei dos Reis. Te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. todo olho te verá, todo joelho se dobrará. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim E eu te adorarei. Santo, Santo. Santo, Santo, Igreja, canta. Deus Todo-Poderoso, Que era e há há de vir. oh. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te A ti toda a honra e toda a glória. Só a ti. Só tu.
Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tu para mim, Senhor, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Tu crês que Ele há de vir? O Senhor há de vir. Com a criação, aleluia, nós esperamos por ti, Senhor. Oh, te damos louvores, honra e glória. Tu és tudo para mim, Senhor, e eu te adorarei. Nós te adoramos nesta tarde, Senhor. Nós te adoramos todas juntas, Senhor, numa só fé, numa só unidade, num só Espírito. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos. Obrigada, Espírito Santo, por te fazeres presente aqui conosco, Senhor. Sem ti nada nós podemos fazer. Por isso és bem-vindo. És o nosso convidado, Senhor. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo no nosso meio. Oh, passeia no nosso meio, Senhor. Passeia no nosso meio, Senhor. Passeia no nosso meio, Senhor. Trazendo cura, trazendo libertação. Sim, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, xerabararabarabarabaia. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos visitar, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, Senhor, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Sabemos, Senhor. Sabemos que nos amas também, Senhor. Sabemos que amas cada uma de nós. Oh, obrigada, Senhor, por nos teres feito filhas tuas. Obrigada, Senhor. Somos tuas filhas, Senhor. Não somos mais criaturas. Não, não somos. Somos tuas filhas, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por com grande privilégio podermos ser tuas filhas, Senhor. Oh, Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia, te louvamos, te louvamos. Senhor, eu declaro nesta tarde, Senhor, se alguma das minhas irmãs entrou aqui, Senhor, com o seu coração machucado, Senhor, que nem um papel, eu declaro agora, Senhor, que vais de encontro a esse coração, Senhor. Querido Espírito Santo, visita essa vida agora, Senhor. Visita, Espírito Santo. Traz a tua paz. Traz a tua alegria, Senhor. Derrama do teu bálsamo neste coração agora. Derrama do teu bálsamo, Senhor. Oh, Senhor. Traz, Senhor. Traz uma nova alegria, Senhor, à vida da tua filha nesta tarde. Traz, Senhor. Traz um novo ânimo. Oh, traz, Senhor, um novo ânimo. Traz coragem. Traz coragem, Senhor. Uma nova coragem. Sim, Deus. Sim, Deus. Eis-vos aqui, Senhor, na tua presença. Faz o que te apraz, Senhor. Faz o que te apraz neste lugar, Senhor. Que o nosso coração nesta tarde seja uma terra fértil. Uma terra fértil, Senhor. Uma terra bem lavrada. Uma terra, Senhor, que onde cair a semente, ela frutificará. E ela dará muito fruto. Ela produzirá muito fruto para a tua honra e tua glória. E que o teu nome seja glorificado através de cada uma de nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Bendito, bendito és tu, Senhor. Oh, que unção boa que está aqui. Que unção tremenda que está aqui nesta tarde. Glória a ti, Senhor. Obrigada.
Obrigada, Senhor, possamos diminuir nós e que possas crescer Tu, Senhor. Cresce, cresce Tu, Senhor. Cheira barabarabaias. Cheira barabaia. Sabem, amadas, eu gosto sempre de vir numa expectativa. É claro que nós nos temos que preparar, nós temos que preparar todo o ambiente, todo o culto, mas eu gosto sempre de ficar na expectativa de ver o que Deus vai fazer. Tu vens na expectativa de ver o que Deus vai fazer nesta tarde? Tu vens? Amém? Glória a Deus. Então fica nessa expectativa, amém? E nesta expectativa eu quero chamar a pastora Sílvia. Pastora, vem cá. Glória a Deus. Quem não conhece a pastora Sílvia? Algumas, não é? Amém. Mas eu creio que ela, nesta tarde, o Senhor vai usar a sua vida, amém, para nos abençoar. Amém. Vamos orar por ela. Estendam as vossas mãos. Oh, que Senhor, possas continuar te fazendo presente neste lugar. Pai, coloca agora, Senhor, este vaso nas tuas mãos. Senhor, que ela possa ser um canal de bênção para nós nesta tarde. Senhor, que através da sua vida possam fluir palavras que venham abençoar, Senhor, o nosso coração. Senhor, que possas, Senhor, usar a sua vida como um canal de bênção, Senhor. Que ela possa, Senhor, falar somente, Pai, aquilo que Tu queres. Que através da sua boca, Pai, possam sair palavras, Senhor, que nos edifiquem, Senhor. Palavras de vida para nos edificar, Pai. Senhor, eis ela aqui na Tua presença. Eis a Tua filha aqui na Tua presença, Senhor. Que ela possa ser, Senhor, um canal para nós. Estamos na expectativa, Senhor, de ver o que Tu vais fazer através da vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Podem sentar. Pastora, depois faça as apresentações. Amém? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Só vejo aqui mulheres bonitas, todas floridas, bem arranjadas, muito bonitas. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me concedeu de mais um dia de vida e pela oportunidade que me concedeu de estar aqui com todas vocês. A seguir eu agradeço à apóstola Ana Paula e o seu esposo pela confiança. Eu acredito que Deus ele não une pessoas, mas Ele une propósitos. E eu não conheço os vossos pastores há muito tempo, mas quando os conheci senti uma profunda empatia por a vida deles. Portugueses também, numa nação onde o Evangelho tem as suas dificuldades, é tão bom encontrar pessoas perseverantes. Creio que Deus nos uniu para daqui para a frente desenvolvermos uma amizade. Amém? O meu nome é Sílvia Fradinho, sou mãe de uma menina que estava aqui, mas já foi brincar. As irmãs querem sentar? Vão ficar aí? Podem sentar. Podem. Podes ficar só a irmã do piano. Puder assim tocar o que Deus a inspirar, esteja à vontade. Está bem? Vocês podem, assim num tom baixinho. Só para realmente a música nos dá traz também um ambiente profundo da presença, não é? A adoração. Também é muito bom estarmos aqui. Sim, é melhor. Senão parece que só dou atenção à aula daquele lado. É verdade. Obrigada, pastora. Então, como eu ia dizer, o meu nome é Sílvia Fradinho. Juntamente com o meu esposo e com a minha família, pastoreio a Unânimes, uma igreja que é a Comunidade Cristã Unânimes na cidade de Setúbal. Eu vou, antes de mais, quero também apresentar as irmãs que hoje vieram comigo. Digam lá olá, assim. São umas irmãs abençoadas, lá da cidade de Setúbal.
não são só irmãs, não são só discípulas, mas são amigas. E isso é muito importante. E realmente sinto que tenho uma igreja amiga e que tenho mulheres que verdadeiramente posso contar, que me conhecem no bom e no menos bom, não é? Nas coisas boas e menos boas, conhecendo-nos muitas vezes com as nossas qualidades, mas também com os nossos defeitos, mas permanecem ali ao nosso lado para nos ajudar a fazer a obra. Então isso para mim tem um valor enorme, eu sou muito grato pela vida delas. Então tenho uma fotografia aqui para vocês conhecerem a minha família. Ali está o meu esposo, o meu filho Guilherme, que tem 14 anos, a Maria Clara, que tem 8 anos, e também temos o Pantufa. Maria Clara disse: mãe, mete esta fotografia com o cão e fala dele. Então ele chama-se Pantufa, é o cão da Maria Clara, e há 12 anos que nós pastoreamos ali na cidade de Setúbal, mas já sou cristã há muitos anos, hoje tenho 44 anos, conheci Jesus com 14 anos de idade, e assim quis o Senhor realmente nos levar para o ministério. Do ministério temos 12 anos, realmente 12 anos de muita luta, mas também de muita bênção de Deus sobre a nossa vida. A igreja, ela cresceu ali na cidade de Setúbal, na nossa casa. Começámos por ser um grupinho pequenino, agregado à nossa igreja sede, e quis o Senhor nos levar para uma igreja naquela cidade. Hoje estamos ali para somar a todas as outras igrejas que estão ali e realmente podermos levar o Evangelho aos portugueses e todas as pessoas que residem naquela cidade e que não conhecem a Cristo. Amém? De profissão eu sou licenciada em Direito, exerci o mesmo até há uns anos atrás. Quis o Senhor que deixasse a profissão de Direito para agora exercer um outro direito, digamos. Também é um direito, não é? É o direito da fé. E considero-me realmente uma esposa muito feliz, tenho um esposo muito abençoado, uns filhos maravilhosos, uns pais e uns sogros também maravilhosos. Então acho que em 44 anos de vida só tenho coisas boas a dizer acerca daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? E hoje é muito bom, é um prazer muito grande estar aqui com todas vocês, que tiraram um bocadinho do vosso dia, do vosso tempo, para vir aqui ouvir mais de Deus, aprender. Eu creio que Deus, eu costumo sempre dizer que na nossa caminhada cristã, todos os momentos que nós nos encontramos para receber, ouvir de Deus, seja em comunidade, seja nas nossas casas, seja numa conferência, em todos os momentos nós temos que sair de lá mais ricas. Amém? Nós temos que sair de lá com algo acrescentado na nossa vida, com algo resolvido. Nós não podemos chegar a um lugar e aceitar sair da mesma forma que entramos. Mas muitas vezes isso depende de nós. Por isso a vossa pastora foi tremendamente inspirada com o tema que ela deu a este encontro, que foi realmente nós temos que florescer no lugar onde Deus nos plantou. E às vezes isso é uma dificuldade que todas nós enfrentamos. Porque é fácil nós florescermos se Deus nos colocar num lugar bom, onde ninguém nos faz uma vida negra, onde ninguém nos afronta. É bom florescer lá. E às vezes nós temos a ideia que as plantas elas só florescem no lugar onde é cómodo para elas e onde é apropriado para elas. Mas as plantas também florescem nos lugares mais descrentes, nos lugares mais improváveis, as plantas também florescem. Quem é que já viu aquela fotografia da planta que floresceu no meio da pedra? Era impensável uma planta florescer ali, mas ela floresceu ali. É impensável, se calhar tu e eu, nós florescermos num lugar de dificuldade, de dor e sofrimento, mas pelo poder e a glória de Deus nós vamos florescer. Então diz para a mulher que está ao teu lado: eu vou florescer no lugar onde Deus me plantou. Amém? Então nós temos que florescer nesse lugar onde Deus nos plantou. E todos nós, a nossa caminhada cristã, ela é feita de altos e baixos. Na nossa caminhada cristã era bom que nós encontrássemos uma reta, mas nela não é reta. Ela, pelo contrário, ela é bem tortuosa, tem bem caminhos íngremes. É ou não é? Essa é a nossa caminhada cristã. Encontramos vários obstáculos, mas devem os obstáculos serem contornados. É ou não é?
Nunca nenhuma situação que venha à nossa vida deve nos incomodar de tal maneira que não nos deixe contornar o obstáculo, mas nos faça mudar de percurso, quando muitas vezes a vontade de Deus é nos para permanecer naquele caminho e naquele percurso onde nós encontramos o obstáculo. Então cabe a Deus dar-nos sabedoria e cabe a nós buscar essa sabedoria, como enfrentar o obstáculo, como contornar o obstáculo e continuar, como dizia Paulo, continuar até receber o galardão da fé. Continuar até que chegue realmente o dia que o Senhor terá mais para nós. Então, mas é para continuar, é para florescer. Nós sabemos que uma crise, ela é geradora de 2 caminhos. Quais são esses caminhos? E esses caminhos são definidos por nós. Quando uma crise, quando uma tribulação, quando uma dificuldade, quando uma aflição, quando uma angústia, ela vem à nossa vida, ela provoca uma crise. E essa crise, ela gera 2 caminhos. Ela pode nos fazer levar pela estrada da vitória ou pode nos fazer descer pela ladeira do fracasso. E somos nós que decidimos dos 2 caminhos qual nós queremos seguir. Vocês sabiam disso? Cabe-nos a nós. A crise, ela revela verdadeiros heróis. Existem uns que ficam esmagados pelas botas dos gigantes, mas existem outros que sobem aos ombros e olham os horizontes. A crise define, nós definimos o caminho que nós queremos seguir. A crise para uns ela serve como fracasso, mas para outros ela serve como triunfo. E se vocês lerem alguns testemunhos de algumas pessoas bem-sucedidas na vida, na área financeira, vocês vão entender que muitas delas se surgiram na crise. Elas viram a crise como uma oportunidade para conseguir algo. E Deus nos capacita através da sua palavra para isso. Então a crise, ela é um tempo de oportunidade, onde uns olham para ela como uma porta de esperança, mas outros olham para ela como uma sepultura de sonhos. E eu te quero perguntar nesta tarde, de que forma tu queres olhar para as circunstâncias que estão à tua volta, para aquilo que tu estás a passar na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde? Como é que tu queres olhar para essa crise? Qual é destes 2 caminhos que eu falei ao início que tu queres seguir? O da vitória ou do fracasso? Aquele que te leva à porta da esperança ou aquele que te leva ao fracasso dos sonhos? Muitas vezes nós culpamos o diabo, quando muitas vezes o diabo não tem culpa de nada. É a nossa fraqueza, é a natureza da nossa carne pecaminosa que faz com que a gente tome algumas decisões que se viram a ser consequências para a nossa vida. Há um autor que diz uma frase que eu amo muito e que me inspiro nela. Diz assim: o futuro não acontece simplesmente. Ele é criado por um homem de visão. Ele é criado por uma mulher de visão. Então nesta tarde o Deus fala isso à tua vida. Filha, eu te criei como uma mulher de visão. Eu te dei sabedoria. Eu te criei como uma mulher para vencer, para lutar, para conseguir. Então não paralises simplesmente na dificuldade que está à tua volta agora, mas faz como aqueles homens e como aquelas mulheres que sobem aqueles gigantes e em vez de serem esmagados com o pé, pelos grandes pés que eles têm, mas que sobe e que pelo cimo dos montes consegue ver lá à frente um futuro brilhante à sua volta. E declara com palavras abençoadoras: eu vou vencer, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, a minha família vai ser salva, esta doença não vai prevalecer, eu irei ser curada, porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas e que sobre aquela cruz levou todas as enfermidades, levou todas as injustiças, levou todas as angústias, levou todas as dores. É esse Deus, mulheres, que nós servimos nesta nação portuguesa. É esse Deus. É um Deus soberano. É um Deus de misericórdia, é um Deus de glória. Oh, Espírito Santo. Grande é a glória de Deus neste lugar. Ela se iniciou descendo com a manifestação de adoração do Ministério de Louvor e ela permanece aqui de uma força inabalável. Quantos podem sentir essa força?
É inabalável e inexplicável aquilo que se sente neste lugar. Ah, pastora, mas eu não estou a sentir. Então liberta o teu coração, porque Deus vai te fazer sentir. Porque há verdadeiramente uma presença neste lugar que quer falar contigo e quer trazer uma força transformadora. Algo vai mudar na tua vida. Como disse a apóstola, algo Deus trouxe nesta tarde para mudar na tua vida. Então a palavra que nós vamos falar hoje é sobre como florescer no lugar onde Deus nos plantou. E há uma passagem bíblica, mais que isso, há um livro da Bíblia. E há um homem que nos fala tremendamente que nós podemos florescer no lugar onde nós somos plantados, onde Deus nos plantou, independentemente das circunstâncias que vivemos. Nós podemos florescer. E é sobre essa mensagem maravilhosa. É sobre o livro de Filipenses. O livro de Filipenses, ele, na divisão bíblica, se encaixa nas epístolas paulinas, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o livro de Filipenses, ele tem dois objetivos muito específicos. Em primeiro lugar, Paulo escreve o livro agradecendo aos irmãos de Filipos sobre a oferta que tinha chegado até ele. Mas em segundo lugar, Paulo ele escreve também com o objetivo de fortalecer e de mostrar que a verdadeira alegria não vem das circunstâncias à sua volta, mas a verdadeira alegria vem de Cristo que está em nós. Um dia nós não éramos filhos, nós éramos criaturas. Todos sabemos disso. E como criaturas nós não tínhamos a presença do Filho. Mas quis um Deus, um dia na minha vida, na tua vida, e todos nós aqui lembramos o dia que aceitámos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesse dia Deus passou de um estado de criatura ao estado de filho. Nesse dia aquele espírito, a nossa constituição e a constituição de todo o ser humano, ela é constituída por três coisas. Não é só a Bíblia que o diz, mas a ciência já o diz: corpo, alma e espírito. Quando nós éramos apenas criatura, nós tínhamos em nós e alimentávamos apenas o quê? A nosso corpo e a nossa alma. Mas no dia que tu aceitaste Jesus como Senhor e Salvador, aquele espírito que estava adormecido, ele vivificou. E deste lugar deixaste de ser criatura e passaste a ter filho. As coisas mudaram não só ao teu redor, não só na terra, mas mudaram no céu também. Nesse dia Deus escreveu sobre o teu nome, Deus escreveu o teu nome no livro da vida, e sobre esse nome não haverá mais borracha. Então a ti que agora já não és condição de criatura e que passaste a uma condição de filha, há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Então é muito importante que ao longo da nossa vida cristã nós possamos entender isso. Nós fomos chamadas a florescer. Nós fomos chamadas a florescer na família onde Deus nos plantou, no trabalho onde Deus nos colocou, na igreja onde Deus nos colocou. Nós somos chamadas a florescer. Quando? Sempre. Pastora, sempre, sempre. E hoje com o apóstolo Paulo, tu vais aprender a florescer nos dias mais difíceis da tua vida. Porque eu acho que não preciso te explicar aqui como é florescer nos dias menos bons, nos dias bons, porque todas nós florescemos nos dias bons. Todas nós temos um sorriso, temos uma alegria, temos algo para dar. A dificuldade está em florescer nos dias menos bons. E é isso que Deus tocou o meu coração para trazer aqui a todas vocês, através da palavra, através do livro de Filipenses, que nos deixa um testemunho tremendo acerca disso. E nesta carta vocês podem abrir, nós vamos ler o capítulo 4 e vamos ler mesmo a parte final já da carta. Vamos começar no versículo 17 do capítulo 4 e vamos ler até o 23. Mas antes de lermos a passagem que eu me quero debruçar, nós entendemos nesta carta que foi escrita por Paulo, e eu vou falar em que condições a carta foi escrita, para alguns de vocês certamente que já sabem. Paulo aqui ele faz um contraste muito evidente entre a palavra felicidade e alegria. Pastora, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A felicidade, ela depende das circunstâncias que está à sua volta. Mas a alegria, ela não depende de circunstâncias nenhumas. E você pode sentir-se alegre, mesmo no meio da dificuldade e da tribulação. Porque a alegria, ela vem pelo Espírito de Deus que está em si. Então, desde o dia que você
deixou de ser criatura e passou a ser filha de Deus, existe uma alegria iminente, porque existe uma presença do Espírito Santo em si. E às vezes nós valorizamos tão pouco essa presença, mas ela se acampa de nós, ela está sempre aqui. Deus, Ele está sempre disposto a nos ouvir. Somos nós que muitas vezes que não procuramos ouvir. Deus está sempre disposto a estar connosco. Somos nós muitas das vezes que procuramos não estar com Ele, mas Ele está sempre cá. Então a epístola, o livro, aliás, de Filipenses, a carta de Filipenses, ela é a joia do ministério de Paulo. E ela deixa uma mensagem tremenda que se encaixa neste tema de florescer no lugar onde Deus nos plantou. Então eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. É possível florescer no lugar onde Deus te plantou, independentemente das circunstâncias à tua volta. É possível. A palavra de Deus, ela é muito clara em relação a isso. Então eu quero que vocês leiam este versículo. E diz o seguinte, a partir do 17. Não que eu procure donativos, assim falava Paulo. Mas aquilo que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde Epafrodito, que me passou às mãos o que me veio de vossa parte, com o aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E agora eu queria que vocês tomassem bem atenção aos versículos finais. E diz assim: saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo também vos saudam. Todos os santos vos saudam, e especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui Paulo, ele que tinha um desejo tão grande. Aqui Paulo se encontrava em Roma, mais precisamente numa prisão que existe até hoje e pode ser visitada. Quantas aqui de vocês já foram a Roma? Irmãs, quem não foi, vá. É uma viagem barata, muito barata e tremendamente... quando nós visitamos o Coliseu, inspiradora, tremendamente motivadora. Quando nós visitamos aquele calabouço onde Paulo teve e onde ele escreveu esta carta, que ainda hoje tem um cheiro. É um calabouço que nós, para chegarmos lá, temos de descer várias escadas, que mesmo reparadas, a gente começa a descer e a sentir a umidade e a sentir o frio. E ainda hoje aquilo tem um cheiro desagradável. Não é um cheiro desagradável por cheirar mal, é uma umidade que traz ao nosso corpo um frio e um pavor tremendo. E foi ali que este homem passou 2 anos da sua vida e foi onde ele escreveu com mais alegria às várias igrejas. Isto é tremendo. Nós aprendemos com ele. Então ele que tinha um desejo tão grande de chegar a Roma, ele que já tinha feito 3 viagens missionárias, já tinha estado na região da Galácia, já tinha estado na região da Macedónia e Acaia, já tinha passado pela Ásia Menor. Agora Paulo, ele tinha um desejo ardente de visitar Roma, que era a capital do Império Romano. E ele pensava chegar lá e ser bem recebido. O pensamento de Paulo era que através daquela cidade de Roma ele conseguisse também levar a mensagem à Espanha e conseguisse realmente realizar-se no seu projeto ministerial e pessoal. Mas o apóstolo Paulo, diferente das condições que ele tinha projetado para a sua viagem, ele chega a Roma e ele é preso. Ele chega a Roma e ele é sentado nos corredores da morte. Então tudo aquilo que ele tinha planejado fraquejou. Quantas vezes nós planeamos alguma coisa e quando nós planeamos alguma coisa e isso não corre de acordo com aquilo que nós planeamos, nós ficamos, qual é a palavra? Frustradas.
E muitas vezes essa frustração, ela era geradora de desistência, de não perseverar, de não seguir e de desistir de algo que Deus tinha projetado para a nossa vida, que fica muitas vezes a meio. Quantas de nós temos coisas inacabáveis para fazer, porque um dia ficámos frustradas, porque a meio do percurso aquilo não aconteceu como nós idealizámos que ia acontecer. E nós mulheres somos mulheres, idealizamos muita coisa, não é? Nós idealizamos tudo. Nós idealizamos o tipo de família que a gente quer ter. Nós idealizamos o futuro dos nossos filhos. Nós idealizamos o tipo de trabalho, o tipo de marido, até o tipo de casa. E quando isso não acontece, nós nos frustramos. E muitas vezes nós não paramos para pensar aquilo que Deus idealizou para a nossa vida. E só queremos imaginar aquilo que nós idealizamos, com mulheres visionárias, organizadas, esquematizadas. Nós idealizamos. Mas Paulo também idealizou. Este grande homem de Deus, ele também idealizou. E em vez de ele encontrar uma ótima recepção, ele encontrou os calabouços de uma prisão. Encontrou sofrimento, dor. Vocês alguma vez já visitaram uma prisão? Então, hoje em dia, elas já não são boas e não têm condições boas. Imaginem, nesta altura, onde elas eram abaixo do solo. Conseguem sentir o ambiente? Então, apesar das circunstâncias de ter sido preso, algemado e estar nos corredores da morte, apesar das circunstâncias sofridas e humilhantes, este homem, daquela prisão, ele consegue florescer no lugar onde foi plantado para chegar realmente à plena vontade de Deus. Isto é muito forte. Ele não foi recebido da maneira que ele esperava ser recebido, mas ele não deixou de cumprir o objetivo que o levou até lá. Então, se nós analisássemos o livro e fôssemos ler os outros capítulos, como diz no capítulo 1, versículo 11, em que Paulo referiu que todas as coisas que aconteceram, que estavam a acontecer, contribuíram para o progresso do Evangelho. Como pastora, ele estava preso à espera de uma morte, e mesmo assim ele consegue dizer que aquilo tudo estava a contribuir. Sim, da mesma forma que Deus espera, quando você estiver sentada na urgência de um hospital, que você se lembre que não está ali por acaso e que tudo aquilo está a contribuir para que o Evangelho seja justificado através de si. Se calhar a vida que está ao seu lado precisa de ouvir falar de Jesus. É nas pequenas coisas que nós encontramos realmente as grandes mensagens. E Paulo, ele não julgava os acontecimentos da sua vida. Ele não achava que era acaso. Ele entendia que até nos momentos difíceis Deus tinha um propósito. Lembre-se, até nos momentos difíceis da sua vida Deus tem um propósito. Muitas vezes de trabalhar a vida do outro e outras vezes de trabalhar a sua própria vida. Sabem porquê? Porque, voltando ao início daquilo que eu estava a dizer, quando nós aceitamos Jesus, nós temos um espírito recriado que é de imediato. É, não é, pastora? Mas aquilo que não é de imediato é a mudança muitas vezes do nosso caráter. Entendem? Isso não é de imediato. Então até o último dia de vida na nossa terra, até o último dia que Deus permita que a gente sopre, Deus vai moldando o nosso caráter. E isso se molda quando a gente passa por situações difíceis, situações menos boas, por angústias. Todas essas situações, elas trazem realmente mudança no nosso caráter. Então são necessárias que elas aconteçam. Era bom que Deus nos pudesse trabalhar só nas coisas boas, era ou não era, Paula? Só nas alegrias e nos sonhos. Mas não. Deus vai nos trabalhar, Deus precisa de nos trabalhar nas coisas menos boas, Fabiana. É aí que Deus tem trabalhado. É aí que Deus precisa de nos trabalhar. Então nós entendemos o quê? Que Paulo, ele entendeu que Deus, ele era soberano. E que em circunstância nenhuma, em circunstância alguma, Deus deixaria de olhar para a vida de Paulo. Deus deixaria de cuidar de Paulo. Então, da mesma forma, por nenhuma circunstância, Deus vai deixar de cuidar da tua vida. Então, mesmo nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias amargas, lembra-te, Deus sempre estará lá. Jesus ascendeu aos céus, mas Ele deixou uma promessa. Eis que eu deixo convosco o Consolador. Então o Consolador sempre está connosco.
Então nunca penses que Deus esqueceu, que Deus não se lembra de ti, que Deus é ingrato. Porque Deus sempre está contigo. Diz assim: Deus sempre está comigo. O verbo estar é presente, não é passado. Ele está sempre contigo. Então nós temos que entender que mesmo em situações difíceis, em situações amargas, Ele está ali conosco. Da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele entendeu que todas aquelas circunstâncias, elas tinham um contributo para o Evangelho. Em primeiro lugar, a prisão de Paulo contribuiu no quê para o Evangelho? Primeira coisa, a partir dali, as igrejas elas foram encorajadas a pregar. A segunda questão que nós aprendemos, e eu queria, quando eu disse para vocês se focarem nestes últimos versículos, quando diz assim: todos os santos vos saudam. Quem são os santos? Os santos são aqueles que agora aceitaram Jesus, que agora foram transformados, que a sua história de vida foi mudada. Foram aqueles que, antes eles eram criatura, mas passaram a ser filhos. São os santos. Mas quem são os da casa de César? Ouçam, os da casa de César eram os romanos. Foram aqueles que prenderam Paulo. Sabem quem é que eram? Eram os guardas da prisão. Eram os guardas do imperador Nero, de uma casa devastada. Nero, ele foi alguém, vocês aprenderam isso certamente na história, tão incrédulo que ele conseguiu mandar matar a sua própria mãe. Nero, ele era um imperador que na altura ele governava a cidade de Roma e ele mandou incendiar a cidade para pôr a culpa nos cristãos. Diz a história que Nero crucificou tantos cristãos em cruzes que a luz que emanava, aquele fogo que queimava aquelas pessoas, incendiava a cidade de Roma como de dia ela fosse. Conseguem perceber que casa era esta mais perversa que Paulo estava? Que situações difíceis em que ele se encontrava? Mas foi naquele lugar que ele encontrava-se que se encontrou naqueles 2 anos com cerca de 16 mil soldados. E que aqueles 16 mil soldados, pertencentes àquela guarda de elite do imperador, tiveram conhecimento quem era Jesus Cristo. Puderam mudar a história das suas vidas, mudaram a história das suas famílias, mudaram a história dos seus filhos, porque um dia eles se encontraram por Paulo. Porque Paulo ele era um cidadão romano. E como cidadão romano, naquela altura, havia realmente uma lei que dizia que aquele cidadão romano tinha que ter um soldado romano acorrentado com ele braço a braço 3 vezes ao dia. Conseguem imaginar os turnos? Quantas pessoas em 2 anos, 3 vezes ao dia, passaram pela mão de Paulo? Pois é. Mas vamos pensar uma coisa. Em que condições Paulo estava? Paulo estava numa condição de depressão. Paulo estava numa condição de sofrimento. Paulo estava numa condição de angústia, de dor. Mas Paulo não se deixou levar pela sua condição emocional. Paulo não se deixou levar pelas feridas da sua alma, mas Paulo se agarrou à sua condição espiritual, sabendo que aquele que estava nele era muito maior que as circunstâncias que ele estava a viver. Então Paulo não se lamentou àqueles homens. Paulo não acusou o imperador Nero. Paulo não desejou mal às suas vidas. Aqueles homens eram homens que matavam cristãos. Mas Paulo não olhou para a sua condição e Paulo olhou para aquilo que estava neles. Eles eram um ser humano que precisavam de restauração. Eles eram verdadeiros seres humanos que precisavam da palavra. Paulo sabia que verdadeiramente que a vontade de Deus era que todos, sem exceção de nenhum, venham ao pleno conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteos. O maior desejo de Deus, ouça irmão, irmã, é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem são todos? É o homicida? É o seu colega de trabalho que lhe faz a vida negra? É o seu chefe que tantas vezes lhe dá palavras e a faz humilhar e a se faz sentir pequena? É aquele familiar que cometeu uma asneira com o seu filho ou com a sua filha? É
aquele ladrão que roubou ou que furtou na sua vida e que colocou numa situação financeira difícil. Essas pessoas Deus deseja salvar. Porque Deus entende que criou o ser humano para ser o melhor, mas que o pecado que entrou nele é que impediu que ele fosse o melhor. Então Deus vê para além da nossa condição, muitas vezes aquilo que nos influencia. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade. Temos que entender que muitas vezes não é o ser humano, mas é aquilo que o influencia e aquilo que ele dá lugar. Mas que a vontade de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então Paulo, ele não se lamentava. Enquanto isso, ele falou que verdadeiramente Deus era um Deus que tinha enviado o seu Filho à cruz. E que Deus os amava. E que Jesus tinha ido à cruz, Filho amado de Deus, para realmente lhe trazer vida eterna. E que eles, se aceitassem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não só mudariam a condição que estavam, mas um dia saíam da verdadeira condição em que se encontravam, que era da condenação eterna, para a vida eterna. Então, durante aqueles 2 anos, 16.000 homens vieram ao pleno conhecimento da verdade. E sabem, foi resultado da sua perseverança, resultado da sua maturidade cristã, resultado de verdadeiramente ele entender o Deus que servia, que o chamado e o propósito da sua viagem se cumpriu. E muitas vezes nós não temos essa maturidade cristã. Ah, pastor, eu já sou há 20 anos que eu conheço a Cristo. Mas quando nós analisamos e ajudamos a analisar muitas das irmãs, a gente percebe que 20 anos não correspondem aos mesmos 20 anos de maturidade cristã. Não correspondem aos mesmos 20 anos de conhecimento, de pleno conhecimento da palavra, de pleno conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Então aqui Paulo, ele entendeu muito bem. E em terceiro lugar, nós entendemos que Paulo, ele não só daquele lugar, ele escreveu à igreja de Filipos, dos Filipenses, mas ele também escreveu à igreja de Éfeso e à igreja de Colossenses, à igreja de Filemon. Daquele lugar vazio, sofredor, difícil de se estar, muitas vezes sem uma refeição, um lugar onde a pedra era a sua almofada e o seu colchão. Ele escreveu, mas ele não escreveu de uma maneira qualquer. Ele escreveu com alegria. Ele escreveu, emanou uma profunda alegria. Aquela alegria que vem dos céus e que se acampou de Paulo. E ao redor de Paulo, ele expressava essa verdadeira alegria. E ele verdadeiramente, ele floresceu naquele lugar onde Deus permitiu que ele se colocasse. Então nós entendemos o quê? Quando o versículo nos fala que Paulo manda saudações da casa de César. Paulo diz assim: olha, eu mando saudações dos soldados que me maltrataram, que me prenderam, que me torturaram, mas que hoje eles são verdadeiramente pessoas que encontraram a Cristo, os quais eu semeei a palavra, e hoje eles mandam saudações para vocês. Então daqui nós podemos tirar imensas lições de vida para a nossa vida. Não é o lugar onde Deus nos planta que faz a nossa condição, mas somos nós que fazemos a condição no lugar onde Deus nos plantou. Somos nós que decidimos para os 2 caminhos que a crise pode trazer à nossa vida, se é qual nós queremos seguir. Somos nós que definimos o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional e definimos a nossa alma. Então nós podemos ver que a atitude de Paulo levou muitas pessoas a serem separadas das trevas para a luz. Isso é tremendo, irmãos. Irmãs, muitas pessoas que estavam nas trevas, naquele momento,
debaixo daquelas circunstâncias, elas conheceram a luz através da vida de Paulo. Então nós podemos ver que verdadeiramente não é o lugar que nos faz, não é as circunstâncias que faz aquilo que nós somos, mas somos nós que fazemos o lugar e que mudamos as circunstâncias, entendendo que aquele que está em nós tudo pode, tudo é. Entendem? Aquele que está verdadeiramente em nós é aquele que prometeu uma promessa que vai cumprir, não muitas vezes no nosso tempo, mas no tempo dele, mas ele cumpre a promessa à nossa vida. E nos momentos difíceis eu costumo me agarrar às promessas. Como foi a sua vida, pastora? 44 anos, resuma-me aqui. 44 anos, você disse, de uma vida bem sucedida. Sim, sabem porquê? Teve momentos difíceis, muitos momentos difíceis. Ana Garcia é alguém que nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Hoje ela é diácona na igreja, mas antes de ser diácona da nossa igreja, ela sempre foi amiga da nossa família. Então foi uma pessoa que Deus colocou com um objetivo muito específico, de estar ao nosso lado, nos momentos mais conturbados da nossa vida. E eu consigo sim olhar para 44 anos de vida bem sucedida porque me foco nas coisas boas que vivi. E nas menos boas eu as tenho como aprendizado. Então eu não permiti que as coisas menos boas trouxessem feridas à minha alma e eu, em vez de ser uma mulher curada e bem sucedida, fosse uma mulher sofrida e mal resolvida. Eu entendi que aquele de Deus com 14 anos que um dia se apresentou a mim e que no mesmo dia que se apresentou a mim me deu uma visão e me disse como ia ser a minha vida lá mais à frente. Então sempre que eu passava momentos difíceis na minha vida eu me lembrava daquela promessa e daquilo que Ele prometeu que ia fazer comigo. Eu tenho a certeza que todas vocês em algum momento da vossa vida vocês já foram tocados com uma promessa do Senhor, com uma visão de Deus. Deus já falou algo à vossa vida, então eu vos aconselho neste momento, agarrem-se àquela promessa boa que Deus vos deu. Porque mesmo em tempos difíceis, Deus vai fazer cumprir essa promessa. Ouçam, estamos a viver a guerra na Europa. E poderá ser uma guerra no mundo, nós não sabemos o que é que vem aí. Mas também por aquilo que a gente aprende nas Escrituras e pelo ano que passamos, diz a palavra de Deus que nós também estamos a viver o ano da igreja. O ano em que a igreja vai colher os frutos que plantou. Parece assim um bocadinho, como é que é dizer, controverso, não é? Por um lado o mundo padece, a igreja se eleva. Nós não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. É tempo da igreja colher, isso significa o quê? A igreja és tu e eu. É tempo, irmã, de tu colheres. É tempo de tu floresceres no lugar onde Deus te plantou. Porque é tempo de tu colheres. Este ano, 2022, vai ser um ano de colheita para a tua vida pessoal, um ano de colheita para a tua vida profissional, um ano de colheita para a tua vida familiar. É um ano de colheita. Porque mesmo que o mundo padeça, a nossa obrigação é orar pelo mundo, é decretar realmente a paz no meio daquela guerra, é pedir a Deus que venha suprir aquelas necessidades, aquelas famílias, aquelas crianças, aquelas mulheres, mas isso não deve abalar a nossa fé. Isso não deve abalar a nossa força. Nós somos verdadeiramente luzes neste mundo, que sobre esta luz não há realmente escuridão. Então você tem que florescer no lugar onde você está. Você tem que se lembrar que Deus, da mesma forma que Deus usou alguém e que a trouxe ao pleno conhecimento da verdade, você é usado por alguém para trazer alguém a esse conhecimento da verdade. Então é neste momento, no momento em que o mundo lá fora que não conhece a Cristo está com medo, não sabe o que é que o espera. O aumento dos preços trouxe, eu falo com algumas pessoas que não conhecem a Cristo e elas dizem, eu já não durmo só de saber realmente que uma garrafa de óleo que custava 13 e qualquer coisa agora custa 8 euros. E no meu coração há uma paz em relação ao valor daquela garrafa de óleo, porque eu sei que o meu Pai nada me vai deixar faltar. Eu sei que o meu Pai, e mesmo nestes tempos difíceis, ouçam, há uma promessa à igreja que nos últimos tempos poderiam ser estreitos e difíceis. Mas Deus diz que faz a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E nós somos servas de Cristo.
Então nós rejeitamos todas as palavras de fracasso, de pobreza, de dificuldade financeira que venham à nossa vida. Se você verdadeiramente cumpre, é uma dizimista fiel, repreende diariamente o devorador na sua vida, não há como você padecer neste tempo difícil em que o mundo, a sociedade lá fora vai padecer. Porque aquilo que os economistas dizem é uma realidade. Toda a gente estudou que a seguir a uma guerra vem uma crise económica. Mas eu quero te dizer nesta tarde, se cumpres verdadeiramente com a ordenança que Deus deu de dizimares sobre aquilo que Deus te entrega, não há crise. Não há crise que vá à tua vida. Ouça, não há crise. Se verdadeiramente tu crês num Deus que está na tua vida, num Deus que realmente cuida de ti em todos os momentos, não há crise, não há dificuldade. Tu não vais ser essa mulher cabisbaixo, sofrida, angustiada. Pelo contrário, tu vais florescer no lugar onde Deus plantou. Vais florescer na tua família, vais florescer no teu emprego, vais florescer dentro da tua igreja, ao lado da tua pastora, tu vais florescer. Valoriza o lugar onde Deus te plantou. E é tão bom quando nós temos uma pastora abençoada. Pastores, um casal abençoado que está aqui com integridade, com zelo verdadeiramente pela obra de Deus. E está aqui para auxiliar a tua vida de forma gratuita e genuína. Quanto isso tem que ser valorizado. E quantas todas vocês foram colocadas aqui com um propósito. Estar ao lado da vossa pastora e dizer, vamos lá. Nos dias que vocês veem que ela possa estar triste, vamos lá para cima. Vamos juntas. Vamos, a pastora, a gente vai conseguir. Deus está em nós, Deus tem uma promessa para nós. Há um propósito sobre a nossa vida. Deus vai conseguir, vamos lá, juntas vamos conseguir. Entendem? Florescer no lugar onde Deus te plantar, independentemente das circunstâncias. Assim fez o apóstolo Paulo, preso, algemado. Ele poderia mergulhar nas ondas do pessimismo. Podia ou não podia? Mas não, ele preferiu trocar isso por outro sentimento. Pelo contrário, pelo sentimento de alegria. E ele não só tinha alegria em si, como ele espalhava a alegria à sua volta. E nós, mulheres de Deus, nós, mulheres que temos a presença do Espírito Santo, a alegria, ela tem que se acampar ao nosso redor, independentemente das circunstâncias. Não espere ser uma pessoa alegre quando você resolver os seus problemas, porque nós nunca vamos resolver os problemas. Ao longo da nossa vida eles vão sempre existir. Eu há pouco estava a dizer e me perdi, vou voltar lá atrás ao meu testemunho. Olho para trás, vejo 44 anos de vida bem sucedida, mas passei muitas dificuldades. E a maior dificuldade que passei, vim conhecê-la dentro do ministério. Quando Deus disse, avancem com a igreja, e é diferente de quando nós entramos num lugar, numa igreja que já está organizada, estruturada, e sentamos e envolvemos-nos num ambiente, mas é completamente difícil quando a gente parte a pedra para que a igreja seja firmada. E com 14 anos, quando Deus me deu a visão e me mostrou que eu ia ser, que me ia escolher realmente para ser uma representante do Evangelho na terra, Ele nunca me disse que também me usaria, ou que também nos usaria para sermos, eu nunca pedi isso, iniciantes para partirmos a pedra e para iniciar uma igreja que se iniciou em nós e que um dia vai passar de geração em geração. Não é nossa, ela é do Senhor. Hoje estamos nós, amanhã estará quem Deus levantar. E assim sucessivamente. Então nós plantámos uma igreja. E foram 12 anos de muito sofrimento. No início da igreja, pastora, vou-lhe dizer uma coisa. Quando subiu ao grupo do louvor, as cadeiras ficavam todas vazias. Não era, Ana? E nós íamos para casa e dentro do coração ia um sofrimento e uma dor. Porque nós queríamos ver as igrejas cheias, as cadeiras cheias. Mas elas ficavam vazias. E foi assim não um mês, nem 2, nem 3. Foram 4 anos de muita luta. E às vezes eu e o meu esposo íamos para casa e as lágrimas corriam e Deus dizia assim, sede fiel no pouco, sobre o muito vos colocarei. Mas o nosso maior desafio não foi vidas. Porque nós, com a mesma excelência que ministrávamos para aquela meia dúzia de vidas, ministramos hoje para 200. A excelência é a mesma.
Mas sabem qual foi a maior dificuldade que eu vivi? É que eu vim a conhecer nós como família, na altura com um filho pequeno, e depois veio outro depois. Foi no ministério que eu soube o que era passar necessidade. Porque vim de uma família que os meus pais tinham condições para sempre nos darem e suprirem todas as necessidades, e foi ali que, por alguma razão, Deus permitiu que nós passássemos necessidade, porque Ele nos mandou, não de um dia para o outro, mas a pouco e pouco fui deixando os meus trabalhos, porque havia a necessidade da obra ser feita e uma coisa não dava com a outra. Porque trabalhando 8 a 12 horas, e vocês sabem que um advogado tem que estudar, tem muito que trabalhar, trabalhando essas horas todas e depois atender pessoas, andar a organizar e a estruturar a parte administrativa de uma igreja, não dá. Então ele disse, deixa, e uma coisa eu fazia, tinha 3 trabalhos. Ele vai deixando um, vai deixando outro, mas ele deixa os trabalhos, mas os recursos não vinham. Então durante esses 12 anos nós padecemos e aprendemos verdadeiramente o que era não ter. Foi durante esses anos que Deus levantou homens e mulheres que nem sabiam, mas que Deus tocava. A Ana foi uma dessas pessoas e que ia lá oferecer alimentos. Para mim, eu vou dizer-vos uma coisa, que nunca tinha passado por isso, era humilhante. Mas Deus entendeu que eu tinha que passar por isso. Mas nunca deixei que isso viesse fazer moça na minha vida. Mas um dia que o meu pai bate à minha porta, ele vem do Alentejo para conversar comigo. Os meus pais são os meus maiores intercessores. E ele bate à porta e diz assim, Sílvia, alguma coisa está mal. Aqui alguma coisa não está certa. Vocês caminham, a Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário. Alguma coisa não está certa. E eu dizia, não pai, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. E ele sentia, sem saber, no espírito, que não estava tudo bem. Mas isto, naquele momento, passou muitas vezes pela nossa cabeça desistir. Tatiana também acompanhou esse momento. E muitas vezes nós falávamos as duas e orávamos e pensávamos, chorávamos juntas. Porque é que aquilo acontecia na nossa vida e a gente não entendia muitas coisas. Mas Deus dizia, permaneçam. Que vai haver um dia que eu vou justificar a vossa entrega. Eu nunca mais me esqueço desse dia, já no momento final que já não aguentava mais. Porque eu dizia, Deus, uma coisa que os meus pais nunca me deixaram faltar foi a educação. E hoje a educação é um investimento e eu queria investir na vida dos meus filhos. Eu não tinha dinheiro nem para lhes pagar uma explicação. Eu não tinha dinheiro nem para os levar ao dentista. E eu lembro-me desse dia de falar com o meu pastor presidente e dizer, eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro nem para levar os nossos filhos ao dentista. Pois, mas não há. Eu dizia, Deus, até quando vai ser assim? E já no momento da linha, que Deus só age quando a gente já está na linha, quase a cair para o buraco. Nunca mais me esqueço, nós até parámos, já não tínhamos dinheiro para andar com os carros, comprámos uma motinha. E era assim que eu ia levar os meus filhos. E quando a gente anda de moto, não sei se algumas já andaram, acelera. Não é uma moto com mudanças, é que ela acelera, mas era grande. O meu marido era grande, comprou uma grande, esqueceu-se de mim. E então lá íamos nós, e um dia eu ia para um lugar e quando a gente só por 2 rodas, a tendência é só olhar em frente e ver o Espírito Santo e diz assim, olha para o teu lado esquerdo. E naquele momento eu olhei e vi uma placa que dizia, arrenda 7 assoalhadas. Naquele momento Deus me descreve um negócio assim. Eu fiquei tão nervosa com o sítio onde eu ia, eu tentei ser muito rápido, eu só pensava em ir para o pé do meu esposo, porque eu sempre fui muito visionária e sempre pensava em negócios. Ele me dizia, não, isso vai tirar tempo de Deus, isso vai tirar tempo para Deus, isso vai tirar tempo para Deus. Eu dizia, mas a gente está cada vez mais, mas isso vai tirar tempo para Deus. Eu dizia, Deus, se for este, desta vez, se for este, Ele vai dizer que sim. Quando eu lhe descrevo um negócio, ele diz assim, uau, isso dá dinheiro e não tira tempo para Deus. Irmãos, posso-vos dizer que após esses 12 anos, Deus mudou a história da nossa vida financeira. E nós tínhamos um desejo, não era que a igreja nos suprisse, era que fôssemos nós a suprir a igreja. E hoje, como a Ana Garcia sabe, hoje somos nós muitas vezes a suprir a igreja. Sempre tive muito desejo de dar, eu amava dar.
E eu queria poder dar aos irmãos, eu queria poder dar àqueles que precisam. E hoje Deus nos deu um ministério tão lindo, que além de suprir a nossa parte financeira, ainda nos levou numa abertura social tão grande, que nós já tirámos imensas pessoas da rua, nós ajudamos essas pessoas, nós as ajudamos a estruturar uma vida verdadeiramente. Não é só dar comida naquele dia, nós tiramos da rua, levamos para a nossa casa, cuidamos, alimentamos, ajudamos a ter um trabalho. Cuidamos das feridas físicas, mas também das emocionais. E depois a pessoa segue o seu caminho. Lembro-me que a primeira pessoa que nós tirámos da rua foi há 3 anos atrás. Era um senhor na cidade de Madrid. Nós temos uma Unânimes em Madrid. E nós fomos lá para estar com os nossos pastores e eles tinham-nos levado a visitar a cidade de Madrid. Como é difícil andar de carro, fomos de metro. E de metro a gente conheceu um senhor que ele fez connosco os 60 anos, tinha 59 anos, as mãos todas feridas, um frio em Madrid em janeiro, tanto frio, e ele ia dormir no aeroporto e tinha um saco, todo sujo. E naquele momento Deus nos leva a falar com aquele homem. Nós falámos, nós demos todos o que tínhamos em termos de dinheiro físico ali, e no momento que nós saímos, o Espírito Santo fala individualmente comigo e com o meu esposo. Mas eu não quero só que vocês deem dinheiro a este homem, eu quero que vocês agarrem nele e o levem para dentro da vossa casa. E o quê, Deus? Vou levar um homem para dentro da minha casa que eu não conheço. Eu tenho uma filha de 8 anos, tenho outra de 14. E o Espírito Santo responde assim: mas eu conheço. Eu costumo dizer que aquilo que mais me alimenta nesta terra é a intimidade natural que eu tenho com Deus. E para mim esta conversa presente, como eu tenho muitas vezes com as irmãs, é fluente e é normal. Então isso me dá e me faz de mim uma mulher segura, poder ouvir audivelmente a voz dele. E na hora que ele disse, mas eu conheço, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Nós levámos este homem, tirámos este homem da rua, trouxemos este homem para Portugal. Ele caminhou connosco, ajudámos ele a tratar dos seus documentos, a se legalizar, a arranjar um trabalho. Ele era, só para vocês verem, no Brasil, ele era brasileiro, foi tentar uma nova vida em Madrid. Em Madrid é muito difícil e ele ficou sem recursos, ficou na rua, já estava na rua há muito tempo. É muito difícil, até a parte social ali em Madrid, aquilo funcionar como deve ser. Ele nunca teve ajudas, nunca teve nada. Ainda hoje ele poderia ser um homem de rua. Sabem o que é ele hoje? Ele voltou a ser aquilo que ele era, um instrutor da condução. Hoje, com 60 anos, ele tem-nos como pais. Nós é que temos idade para ser filhos deles. Mas pelo amor tão grande que ele tem à nossa vida, e sempre ele está a ligar para nós, e sempre ele está connosco. E lembrem uma coisa, eu nunca mais esqueço, passado um ano e tal, Deus nos abençoou, mudou a nossa vida, mudou a nossa condição, deu-nos uma vida nova, deu-nos uma casa nova, fez tudo novo nessa área financeira. E eu estava a agradecer, e Deus disse assim: no dia que vocês tiraram aquele homem da rua, eu dei-vos a vossa casa. Entendem? O que é ter um coração de perseverar, de dar, de entender o seu propósito. Este é o meu propósito. Não quer dizer que tu tenhas que tirar mendigos da rua. Cada um tem o seu. O teu propósito pode ser outro. Se calhar no lugar onde tu estás plantado, tu tens o propósito. Quantas famílias, quantas pessoas tu já falaste de Cristo no teu local de trabalho? A quantas pessoas tu já falaste? No lugar onde, quando tu vais ao pão, quando tu vais àquela pastelaria, tu bebes sempre o café. A dona do café, conhece Jesus? É aí que Deus te quer que tu floresças. Cada um à sua maneira. Vamos nos colocar de pé. Então, para terminar, Paulo diz que realmente a casa de César, a casa daquele imperador desumano, a casa daqueles homicidas, a casa daquelas pessoas que pecavam terrivelmente. Pecavam terrivelmente. Eram pecados muito terríveis naquela altura. Mas naquela casa, hoje, eram enviadas saudações para os outros cristãos. Deus tinha mudado a condição daqueles guardas. E hoje muitos deles eram convertidos. Certamente a semente não germinou ao mesmo tempo para cada um.
Certamente para uns germinou mais rápido, para outros demorou mais tempo. Mas a verdade é que germinou. E que nos conta a palavra que 16.000 homens foram convertidos ao cristianismo. A igreja foi desenvolvida a partir do sofrimento, a partir da prisão de Paulo, da condição onde que ele se encontrava. Porque ele não olhou para as suas condições, mas ele olhou para uma promessa. Ele sabia a sua identidade em Cristo. Ele sabia aquilo que tinha vindo à sua vida. Ele sabia aquilo que tinha vindo de ser prometido à sua vida. E foi essa condição que o fez florescer. Por isso eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Deus quer que tu floresças no lugar onde tu estás. Deus quer que tu floresças no ano em que tu vives. 2022, Deus te deu vida para tu floresceres. Deus quer que tu floresças na igreja onde tu estás, aqui neste lugar. Deus quer que tu floresças. Para tu floresceres, Deus te diz o seguinte: filha minha, não olhes às condições de vida, não olhes às condições ao teu redor, não olhes para o nível da tua conta bancária, não olhes para os desacatos que há muitas vezes na tua casa, na tua família, no seio da tua relação conjugal, no seio da tua relação íntima com os teus filhos, no seio da relação com todos os teus familiares. Não olhes para as condições que está à tua volta, mas no lugar onde tu estás continua a florescer na minha força, na minha fé, na minha glória, na minha misericórdia, continua a florescer. Porque eu te capacitei um dia. Um dia tu eras verdadeiramente um vaso frágil, mas que ao longo destes anos e desta caminhada cristã eu tenho aperfeiçoado esse vaso frágil e lhe tenho dado consistência da minha glória. Consistência da minha glória. Deus manda-me dizer aqui neste lugar e nesta tarde para algumas mulheres que estão aqui que para Deus não há caixote do lixo. Para Deus não há lixo. Para Deus há verdadeiramente arrependimento e oportunidades. Aquilo que Deus quer fazer neste lugar é levar-te a um lugar de encontro com Ele. Se tu realmente neste momento te sentes frágil, o Senhor te vai fazer forte. Se tu neste momento já és forte, o Senhor te vai frutificar na sua excelência. E muitos frutos virão sobre a tua vida. Este é o ano que Deus deu à igreja. É um ano de colheita. É um ano de colheita. É um ano que tu vais colher na tua vida. Não só tribulação, mas que tu vais colher na tua vida a misericórdia de Deus sobre ela. É um ano que tu colhes misericórdia. É um ano que tu colhes amor. É um ano até que tu colhes sabedoria. É um ano em que Deus desbrava em ti aquilo que te bloqueia e te leva para uma condição diferente. Porque tu és filha amada dele, herdeira, verdadeiramente herdeira. Tu és verdadeiramente herdeira de um Deus que tudo é, de um Deus soberano, de um Deus que é a estrela da manhã, um Deus que te conhece, um Deus que te ama, um Deus que supre todas as tuas necessidades, um Deus que te ama sem olhar a condição ainda que tu estás. Então se tu ainda pecas, permanece, continua no caminho do Senhor, porque vai haver dia que Ele vai te aperfeiçoar e do pecado que tu fazias Ele vai deixar de existir. Se tu ainda tens momentos que altos e baixos que outros pensas, eu quero estar com o Senhor, eu quero caminhar com Ele, mas no outro dia tu já pensas, eu já não quero mais, eu já não quero nem ir à igreja, eu estou chateada com isto que aconteceu. Essa instabilidade emocional Deus vai curar nesta tarde. E Deus deseja levantar mulheres nesta nação que serão exemplo e testemunho para trazer outras mulheres à salvação. Deus realmente vai transformar mãos que onde elas colocarem a sua mão, elas vão curar. Há uma graça de Deus muito grande sobre a sua vida, irmã. Há uma luz que brilha e é uma luz que vem aí de dentro.
que muitas vezes o inimigo ele já tentou apagar essa luz. Só que há uma graça de Deus muito grande sobre a sua vida, porque Ele reconhece um coração contrito. E um coração contrito tem a grandeza de agradar o coração de Deus de uma forma, oh meu Deus, de uma forma gloriosa. Aquilo que Deus fez ainda está a meio daquilo que Ele tem planeado para a sua vida. Então permaneça. Não olhe às circunstâncias, mas permaneça. Amém. Eu queria que a Karina ela cantasse um louvor e que nós possamos cantar verdadeiramente a letra deste louvor e entender que verdadeiramente nós somos mulheres que de um cenário de tristeza Deus nos leva para um cenário de alegria. Nós somos mulheres que Deus nos trouxe a este mundo para florescer. Nós somos mulheres que Deus nos plantou para frutificar, e muitos frutos vêm ao mundo através da nossa vida. Então nós temos que verdadeiramente entender o nosso papel no mundo natural e no mundo espiritual. Temos que entender verdadeiramente a força que Deus já nos deu. Da mesma forma que nós entendemos através do livro de Filipenses, através da vida de Paulo nos calabouços daquela prisão, no meio da angústia, do sofrimento e da humilhação, ele nunca esqueceu quem ele era em Cristo Jesus. Da mesma forma Deus fala para ti nesta tarde: filha minha, não te esqueças quem tu és. Tu és minha filha amada, és a menina dos meus olhos. Ainda quando tu estavas no ventre da tua mãe, tal como eu fiz com Jeremias, eu fiz contigo, e eu te escolhi para um grande propósito. Por isso não interessa a idade que tu tens, a vida que os anos que tu tens ou não de cristã, de conhecimento da minha palavra. Interessa sim o desejo do teu coração de perseverar, de agarrar verdadeiramente a minha sabedoria, de entender verdadeiramente a sua identidade e florescer. Então floresce no lugar onde Deus te colocou e floresce com verdadeiramente alegria no teu coração. Então ao som deste louvor tu possas ter um tempo de falar com Deus, que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, sempre estará nas palmas de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta, toda
palavras, não é? Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. E vamos cheias daqui, não é, amadas? Vamos a transbordar, não é? Estávamos a precisar de um tempinho destes. Digam lá, sim ou não? Amém? Amém. Glória ao Senhor. A pandemia nos roubou tanta coisa, não é? E uma delas foi realmente o podermos estar juntas, poder orar umas pelas outras, não é? Mas graças a Deus, nada é para sempre, amém? E hoje o Senhor nos fez um miminho e nos visitou poderosamente, amém? Eu vou daqui sem palavras, não é? Cheia, transbordando, amém? Não sei vocês, mas espero que sim, vocês também estejam transbordando da presença de Deus, amém? Então, normalmente nós costumamos sempre tirar uma oferta para nós podermos abençoar, não é? Quem nos abençoa, amém? Então eu vou pedir às amadas irmãs que de coração possamos levantar uma oferta para ofertar à nossa pastora, amém? Que tão de pronto aceitou o nosso convite para hoje estar aqui conosco, nos trazer a palavra e através dela nós podermos sair daqui hoje cheias da presença de Deus, não é? Transbordando da sua presença. Que Deus possa nos dar a graça de nós podermos continuar a ter os nossos cultos, amém? De mulheres, não é? Glória a Deus. Deus falou tanto hoje, não foi, amadas? Amém? Com quem é que Deus aqui não falou hoje? Deus falou com todas nós, não é? Mansamente foi falando a cada uma de nós, a cada situação. Não é que Deus não conhecesse, Deus já conhecia, não é? Deus conhece cada uma de nós que estamos aqui. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece aquilo que tu precisas. Eu não conheço algumas das irmãs que estão aqui, mas Deus conhece. Amém? E eu acho que Ele hoje fez assim um tempo especial para nós. Não é? Para nós sairmos daqui com o nosso coração alegre, feliz e cheio. Amém? Olhando por uma nova perspectiva. Não te esqueças. Eu uma vez ouvi uma frase de alguém, que eu já não me recordo quem, que dizia assim: até no deserto floresce. Amém? Até no deserto nós podemos encontrar uma pequenina flor. Então lembra-te, se tu achavas que estavas no deserto, hoje podes encontrar a flor. Amém? E quem apontou lá aquela flor? Não é? No meio do deserto. Oh, que lindo Deus que nós servimos. Este maravilhoso Deus, este tremendo Deus. Amém? Que cuida de cada uma de nós, amadas. Deus hoje cuidou de cada uma de nós. Amém? Deus cuida de nós. Glória a Deus. Não vou falar mais, porque acho que é o tempo para nós agora irmos para a nossa casa e digerir tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós recebemos aqui nesta tarde. Amém? Vamos orar. Eu hoje vou pedir aqui à minha amada pastora Antónia, vem cá, querida. Vem orar para as finanças.
foi só a apóstola que foi abençoada. E eu quero dizer que o Espírito Santo falou, porque eu sou testemunha das suas lágrimas, dos seus joelhos, de tudo que a minha apóstola sofre, porque o Espírito Santo me comunica. Eu sou testemunha viva, querida mulher de Deus. Minhas queridas, eu não vou orar, vamos todos orar. A palavra de Deus diz que Deus se engrandece na minha prosperidade. Então vamos confessar: Deus se engrandece na minha prosperidade. Amém. Obrigada, pastora Antônia. Amém. A nossa pastora tem estado com alguma dificuldade de andar, então ela há algum tempo que não vinha à igreja. Então hoje é motivo de nós nos alegrarmos com ela. Amém? Glória a Deus. Minhas amadas, muito obrigada a todas. Amém? Por terem vindo, não é? Por terem feito um esforço, que eu sei que muitas vezes nós mulheres, não é? Com tantos afazeres, às vezes nós temos que nos esforçar mesmo para poder estar um pouquinho na presença de Deus, vir buscar o que Deus tem para nós, não é? Porque muitas vezes nós mulheres andamos tão atarefadas. Eu não sei como é com vocês, mas certamente acontece também, não é? Como diz Paulo, aquilo que eu quero fazer não faço. E o que eu não devo fazer é o que eu faço, não é? Então hoje nós realmente fizemos aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Estar aqui hoje. Amém? Então um beijinho para todas vocês. Que Deus vos abençoe. Que vocês agora possam ir para casa e remoer tudo o que nós recebemos aqui. Amém? Um beijinho a todas e até sempre. Amém?